Fala galera do segundo ano! Hoje nós vamos aprender sobre concentração molar de uma solução. Com o conteúdo que eu vou ensinar para vocês hoje, vocês vão conseguir resolver as atividades 4 e 5 da semana 1 e todas as atividades da semana 2 também. Para falar sobre concentração de molar de uma solução, primeiro nós precisamos entender o que é uma solução. Uma solução é uma mistura homogênea. A concentração daquela solução ela é a quantidade do soluto que eu tenho por litro do solvente. No caso aqui, eu tenho um tanque. Vamos encher esse tanque aqui até dar 1 litro, certo? 1 litro. Aqui eu tenho uma solução de 1 litro e eu vou colocar o soluto. A água, no caso, é o solvente. O sólido é o soluto. No caso aqui, o sólido, como está escrito aqui, é suco em pó. A concentração desta solução é quanto de suco eu tenho por litro dessa solução. Eu poderia descrever a concentração dessa solução em gramas por litro. Então, por exemplo, se aqui eu coloquei 200 gramas, se aqui eu coloquei 200 gramas de suco e eu tenho 1 litro da solução, eu tenho uma concentração de 200 gramas por litro. Esse formato grama por litro é chamado de concentração comum. O que nós precisamos estudar na aula de hoje é a concentração molar. A concentração molar é exatamente isso aqui que nós estamos fazendo. Exatamente isso aqui que nós estamos fazendo. Porém, ela tem que ser descrita em mol por litro. Aí você concorda comigo que primeiro você tem que entender o que é esse mol e como eu poderia transformar grama para mol? Para fazer isso, tem que entender primeiro o que é o mol. Vamos lá, então. O mol, ele é a unidade de medida utilizada para a grandeza chamada de quantidade de matéria. Quantidade de matéria é a grandeza que mede a quantidade de entidades elementares presentes em uma dada amostra ou sistema. E esse mol, ele vale quanto? Um mol ele é definido como a quantidade de matéria de um sistema que contém 6 vezes 10 a 23 unidades elementares. Ou seja, se eu digo que ali dentro tem 1 mol de moléculas de água, significa que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Isso são 600 sexagilhões de moléculas de água. É muita molécula de água. Se eu for ver isso a nível microscópico, isso significa então que aqui eu tenho uma amostra com 12 gramas de carbono. Isso significa que dentro desta amostra eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Ou seja, 1 mol equivale a 12 gramas de carbono. E 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Isso quer dizer então que 1 mol de qualquer coisa é igual a 6 vezes 10 a 23 dessas quaisquer coisas. Outros exemplos aqui, a massa atômica do potássio é 39. Significa então que se eu tenho uma amostra com 39 gramas de potássio, aquela amostra tem 1 mol de átomos de potássio. 39 gramas por mol é a sua massa molar. Então, vamos fazer um exemplo para dar uma clareada nessas informações. Se eu tenho uma amostra com 36 gramas de água, aqui eu tenho um copinho e esse copinho tem 36 gramas de água. Eu quero saber, ali dentro tem quantas moléculas de H2O? Como que eu tenho que fazer essa conta? Eu preciso saber essas 36 gramas aqui, quanto equivalem a quantos mols de água? Porque de mol eu consigo saber quantas moléculas tem. Então, como que eu transformo grama para mol? Eu preciso saber primeiro a massa molar da molécula de água. Quanto pesa o mol dela? Para isso eu consulto a tabela periódica. Na tabela periódica eu vou identificar que a massa atômica do hidrogênio é 1. Então aqui é 1. Vezes 2, porque são 2 átomos de hidrogênio aqui, mais 16, que é a massa da molécula do átomo de oxigênio. No total aqui, então, eu tenho 18 gramas por mol. Essa é a massa molar da água. Cada 18 gramas eu tenho 1 mol. A quantidade de matéria, o número de mols,
ele vai ser igual à massa da amostra dividido pela sua massa molar. Qual que era a massa desta amostra? 36 gramas. Qual que é a massa molar? 18. 36 dividido por 18, 2 mols. Então, se nesse copo eu tenho 2 mols de água, quantas moléculas de água são? Quando eu quero saber a quantidade de entidades, a quantidade de átomos, de íons, de moléculas, eu tenho que pegar o número de mol e multiplicar por 6 vezes 10 a 23. Então, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Aqui eu posso multiplicar os números inteiros. 2 vezes 6 dá 12 vezes 10 a 23 moléculas. Bom, então agora nós temos tudo o que precisamos saber para conseguir calcular a concentração de uma solução. Concentração, então, eu preciso do quantidade de matérias, o número de mols que tem do soluto, dividido pelo volume da solução. Eu posso colocar essa expressão posso escrever uma expressão. A concentração, então, é o número de mols dividido pelo volume da solução. E esse número de mols eu consigo se eu souber a massa do soluto dividido pela massa molar daquela substância. Tendo isso, eu consigo calcular a concentração molar em mol por litro. Vamos fazer um exemplo então para calcular a concentração? Esse exemplo está lá na atividade 1 do PET dessa semana. Calcule a concentração em mol por litro, ou molaridade, é outro nome dado, de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro da solução. Bora então fazer uma continha aqui simples. A concentração em mol por litro. Então eu quero a concentração é igual ao número de mols que tem dividido pelo volume da solução. O número de mols que tem do soluto, ou seja, o soluto aqui é a glicose. Quantos mols de glicose eu coloquei nessa solução? Para encontrar o número de mols, eu preciso fazer a massa da amostra dividido pela sua massa molar. Qual que é a massa aqui? 18 gramas dividido por massa molar. O exercício me deu, tá lá, dado, massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Ou seja, qual o número de mols ali? 18 dividido por 180 é 0,1 mol. Perfeito. Agora eu vou ser o número de mol para calcular a concentração. Então, vamos voltar lá na fórmula lá em cima. O número de mol a concentração vai ser 0,1 mol dividido pelo volume da solução. O exercício falou que o volume era 1 litro. 0,1 dividido por 1, 0,1 mol por litro. Pronto, feito o exercício. Agora, uma pergunta. Esse exercício vai se repetir, exercícios como esse vão se repetir durante as atividades desse PET dessa semana, porém com algumas variações. Por exemplo, se ele quisesse que você calculasse o volume da solução ou a quantidade de mols do soluto, aí é uma questão da gente brincar aqui com essa fórmula. Se a concentração eu posso calcular ela fazendo o número de mol dividido pelo volume, eu posso calcular o volume fazendo o número de mols dividido pela concentração. Ou posso calcular o número de mols fazendo a concentração vezes o volume da solução. São 3 variáveis da mesma expressão. Um exemplo aqui, atividade 4 do PET. Qual a massa de ácido sulfúrico necessária para preparar 4 litros de uma solução na concentração 3 mol por litro? Então eu sei que concentração é igual ao número de mol dividido pelo volume. Mas nesse exercício eu quero saber a massa de ácido sulfúrico. Para saber a massa de ácido sulfúrico, eu preciso saber quantos mols de ácido sulfúrico eu tenho ali. O mol aqui é o N. Para descobrir o N, eu posso fazer então concentração vezes o volume. Qual que é, então o número de mol qual é a concentração
foi dado no exercício, que é 3 mol por litro, vezes o volume. O volume foi dado que é 4 litros, ou seja, o número de mols é 3 vezes 4, 12 mols. Então, eu tenho 12 mols de ácido sulfúrico, 12 mols de ácido sulfúrico nessa solução. Só que o exercício não quer saber quantos mols, ele quer saber quantas gramas. E a gente aprendeu a converter grama por mol. Mas para fazer isso eu preciso da massa molar do ácido sulfúrico. O exercício deu, a massa molar é 98 gramas por mol. Então, se o número de mol pode ser dado por a massa dividido pela massa molar, então eu posso descobrir a massa fazendo o número de mol vezes a massa molar. Quantos mols eu tenho aqui? 12, acabei de calcular ali em cima, vezes a massa molar, o exercício falou comigo que é 98. Então, a massa de ácido sulfúrico presente aqui é 1.176 gramas de ácido sulfúrico. Certo? Então, a gente só brincando aqui com duas formulazinhas. Como se calcula a concentração e como se calcula a quantidade de matérias, ou seja, o número de mols presentes em uma solução. Ficamos então por aqui. Com essas informações vocês conseguem resolver todos os outros exercícios, tanto da semana 1 quanto da semana 2. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, estou à disposição para ajudá-los. Curta o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos na semana que vem.